Queridos e amados irmãos, boa tarde. Meu nome é Simone Dorinx Werzinski, sou colaboradora do Educandário Espírita Chico Xavier, na cidade de Guaíba, sou palestrante espírita em torno de 20 anos, sou facilitadora do estudo sistematizado da doutrina espírita e estou aqui para conversar um pouquinho com os irmãos, com os amigos, sobre um projeto novo que o Educandário aderiu, por intuição da espiritualidade maior e vendo a necessidade de atingir o maior número de corações e beneficiá-los através das redes sociais. Então nós vamos iniciar um projeto onde nós iremos conversar semanalmente, e vocês vão ver rostos muito conhecidos, conversando com vocês, nas redes sociais, sobre assuntos que dificilmente nós conversamos, dificilmente nós temos abertura ou informação ou conhecimento, às vezes, para conversar, ou paciência para conversar. Então, qual é o objetivo? É informar e oferecer um consolo através da doutrina espírita. O nome do nosso projeto é E o que eu diria? E o que eu diria, claro, embasado na doutrina espírita. O que eu diria para você que está com determinada dor na alma? Nós vamos tratar de questões emocionais, tá? Cada semana vai ser um assunto diferente. E hoje a presidência, a diretoria da casa me deu liberdade de escolher o assunto para conversarmos e eu achei muito interessante nós conversarmos um pouquinho sobre a depressão, A depressão que tem atingido cada vez mais um número maior de pessoas em diferentes faixas etárias, diferentes classes sociais, que é uma doença tão séria, tão incapacitante, E que nós não podemos fazer de conta que não entendemos. A primeira coisa que nós precisamos fazer é abrirmos os nossos olhos e buscarmos saída, Porque tudo tem uma saída. Então, a proposta de hoje é, além de uma rápida conversa sobre alguns sintomas, alguns procedimentos, é a gente divulgar o que o Espiritismo e a Casa Espírita nos oferece para o auxílio do tratamento da depressão. Porque não existe mágica, E o Espiritismo é uma doutrina muito raciocinada e que não descarta nunca o auxílio da medicina. Então, é um tripé, E como a doença é física, mental e espiritual, nós precisamos sim, muitas vezes, inicialmente, para que se tenha o diagnóstico, porque nós não podemos nos autodiagnosticar, eu tô triste, já tô deprimido. Não, às vezes é só tristeza. Então a gente precisa de um psicólogo, de um médico, E o médico responsável por esse diagnóstico, por essa área da saúde mental, é o psiquiatra. Mas, primeiramente, eu acho que mais importante que tudo isso é nós nos desfazermos de ideias enraizadas em nós, de preconceitos que nós temos em torno de saúde mental. E quando se fala em depressão, as pessoas, algumas ainda, cada vez menos, ainda bem, graças a Deus, e ao esclarecimento, elas têm essa ideia, isso é falta do que fazer, isso é falta de fé, isso é falta de Deus. Não é, meus irmãos. Se fosse assim, os padres não teriam depressão, os espíritas, os pregadores não teriam depressão. Depressão é uma doença, e uma doença muito séria, incapacitante. Como é que eu fico atento aos sinais que pode ser um transtorno depressivo, que possa ser um familiar meu ou em mim me observando? Se eu estou perdendo a vontade de fazer coisas que eu sempre gostei de fazer, eu estou sempre com um cansaço muito grande, com uma falta de energia muito grande, eu estou sempre irritado, entristecido, como se tivesse um buraco no peito, um vazio muito grande, nada me dá alegria,
nada me faz brilhar os olhos. Pode ser um transtorno depressivo. Claro que nós temos que ter avaliação profissional. Mas e se for? O que a doutrina espírita tem a nos oferecer? Muito! A doutrina espírita nos oferece suporte, consolo, explicação, conforto para tudo. Desde os casos dos lutos, dos diagnósticos que podem levar a um processo depressivo, enfim, a qualquer coisa, através do esclarecimento, através do trabalho espiritual prestado dentro das casas espíritas. Mas o que é feito dentro das casas espíritas, Simone? Primeiramente, a casa espírita é um ponto de luz. É como se fosse um hospital de almas. Então, se você for lá, você já está sendo atendido pela espiritualidade maior, né? E aí você está se sentindo muito debilitado, muito triste, sentindo que ninguém compreende você pede um atendimento fraterno. E um irmãozinho, um colaborador preparado, ético, porque a ética é muito forte dentro do espiritismo, nos trabalhos prestados, vai atender você, vai lhe ouvir, vai lhe encaminhar para o tratamento ideal, adequado, e você vai se sentir já, né? Alguém me ouviu, alguém já me visualizou um caminho. Seja esse caminho a leitura de uma obra espírita, que são obras consoladoras, confortadoras, enriquecedoras, né? Maravilhosas. Eu acho que as obras espíritas, a literatura espírita é uma das ferramentas mais grandiosas que nós temos para lidar com este mundo acelerado que temos, para nos devolver a tranquilidade, o prazer de viver, a alegria de sentir, enfim, né? Ir na casa espírita para acompanhar os trabalhos prestados, fazer parte daquele grupo, prestar atenção no que é dito, tomar um passe, receber um passe para trocar as energias. É tão bom aquele abraço caloroso às vezes dos irmãos, o aperto de mão e principalmente a certeza que embasa o espiritismo que tudo nessa vida passa. Tudo, esse seu sofrimento também vai passar, né? Ele às vezes demora um pouco, mas ele passa. Tudo passa. E o segundo consolo que a doutrina espírita nos traz é que tudo é aprendizado. E você pode ter certeza que depois que esse sofrimento passar, agora talvez não, que você não consiga enxergar, né, um propósito, ou quanto isso está lhe burilando, está lhe lapidando, mas depois você vai sentir as coisas e enxergar possivelmente aquela experiência como uma ferramenta de crescimento, né? Então nós entendemos que aqui no planeta Terra tudo está aí para acontecer, está acontecendo para o nosso desenvolvimento. E aí a gente faz as pazes com o mundo, a gente faz as pazes com aquela família que às vezes a gente acha difícil, né? A gente aceita as pessoas como elas são, a gente reduz um pouco a nossa rigidez, claro que a gente estabelece limites, com certeza, né? Porque o espiritismo é uma doutrina de muito raciocínio, né? De bom senso. Mas isso tudo dentro de um respeito ao nosso próximo, de um amor a Deus, da certeza do socorro da espiritualidade que está sempre trabalhando, de Deus Pai, né, que nunca nos abandona, e de Jesus, que para nós espíritas é o nosso modelo e guia. Né? Então, às vezes, as pessoas fazem uma confusão em torno do espiritismo, mas venha sem medo. Venha que você será acolhido,
que se você não prometemos cura, jamais, o Espiritismo não promete nada, porque não é assim que funciona, mas que com toda certeza você será acolhido, isso sim, isso nós podemos prometer, né? Meus irmãos, um abraço caloroso, a paz de Jesus Cristo e dos espíritos superiores para nós, e que assim seja.